Ezequiel, capítulo de número 47, versículos de 1 a 5, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e escorriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Glória a Deus. Amado querido irmão, hoje eu quero começar a falar com você sobre diferentes níveis. Usando esse texto e outros textos que nós vamos usar, e vidas de profetas e de pessoas chamadas por Deus, vamos falar de níveis diferentes que cada uma passou e enfrentou e que pode ser ligado a você e a mim. E eu tenho certeza, meu amado, minha amada, que Deus vai falar ao teu coração de uma forma tremenda, profunda e poderosa. Então, preste atenção. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, ela é simples. Você e eu precisamos entender que Deus tem um propósito coletivo e um propósito individual. Como assim? Deus tem um propósito para a igreja? Deus tinha um propósito com o povo de Israel, com os hebreus, com o povo de Israel. E assim mesmo Deus teve propósito com pessoas individualmente, como Davi, como Elias, como Eliseu e outros profetas. Mas tinha um propósito com o povo de Deus, os hebreus, Israel. Deus tem um propósito para a igreja, com a sua noiva, mas Deus também tem propósitos individuais, como cada um tem comigo, tem com você, tem com a pastora Flávia, tem com o presbítero Maciel, coisas de Deus. A palavra níveis é uma palavra que é derivada da palavra nível. Amém? Níveis, nível. O que é um nível? É um instrumento que mostra se a superfície está exatamente na horizontal ou não. O instrumento de pedreiro, que ele coloca assim para saber, né, se a parede, se o chão está certinho, ou se a parede está certinha, nivelada, ele bota o plumo também. Existem diferentes níveis. Hoje é muito comum nós ouvirmos o seguinte, que a pessoa ela está em outro nível, fulano está em outro nível, fulano é isso. Nós ouvimos falar muito isso de artistas, de músicos, de cantores, artistas gospel. Fulano é de um nível tal. A igreja tal é outro nível. A igreja tal é outro nível. Só que não é a igreja tal. Quando você fala isso, aprende a falar direito. É a denominação tal, está no outro nível. Porque a igreja é tudo o mesmo nível. Porque a igreja tem um nível só. O nível de Deus, o nível do Espírito Santo. O problema é que eu e você mensuramos igreja erradamente. Nós mensuramos igreja pela quantidade de pessoas. Nós mensuramos igreja pelo aparato que ela tem lá, se ela tem luzes, se ela tem telão, se ela tem uma grande banda tocando com famosos que tocam e cantam naquela banda, sabe? Se ela tem famosos que frequentam, e a gente mensura a igreja assim. Mas Deus não mensura a igreja assim, porque para Deus na igreja não tem famosos. O único que brilha na igreja é Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja. Todas as luzes refletem para Ele. Ele é a própria luz. O resto não brilha sem Ele. Humanamente falando, brilha. Mas dentro da visão bíblica, não brilha. Agora escute. No relacionamento com Deus, os que estão em outro nível não são os que sobem.
mas são os que descem. Está aí no texto. O texto começa a falar que ele mediu 1000, a água dava no tornozelo, depois mais de 1000 no joelho, depois mais 1000 no lombo, depois mais de 1000 eram águas que, quando você está diante de um rio ou de uma praia, vamos falar de praia, que aqui em Niterói tem muito, você está na areia, você está no nível. Quando você vai entrando na água, você vai afundando, você não vai subindo, você vai descendo, porque a praia faz assim, ó, ela vai descendo, o nível da água é o mesmo. Mas embaixo dela tem uma depressão que você vai descendo e a água vai te cobrindo, você vai afundando. Então em Deus, quem está no outro nível não está no alto, mas está embaixo. É o que ele fala para o profeta: desce a casa do oleiro. Ele não fala sobe, ele fala desce. É o contrário, mas a gente precisa entender isso. O profeta diz: mediu um nível e a água dava em tal. Depois mediu outro nível e a água dava em tal. Depois mediu outro nível e a água dava em tal. O problema seu e meu é que a gente quer subir. O problema seu e meu é que a gente quer palanque, a gente quer palco, a gente quer holofote, a gente quer aplausos. Esse é o nosso problema. E Deus fala: você não tem que ter aplauso, você não tem que ter palanque, você não tem que ter luz, você não tem que ter holofote, você tem que estar em mim, escondido em mim, você tem que desaparecer em mim, porque quando você desaparece em mim, eu apareço na sua vida. Aleluia! Então, meu amado, é preciso entender que quando você muda de nível, você desce. E quando você desce, a pressão aumenta. Não é assim na água? Quem costuma mergulhar sabe disso. Você mergulha uma certa profundidade, é um nível. Você mergulha um pouco mais profundo, é outra pressão. A pressão vai aumentando. Quando você vai descendo em Deus, quando você vai se escondendo em Deus, a pressão começa a aumentar, meu amado, minha amada. A batalha é mais terra, a batalha é mais, sabe, tremenda. Então nós vamos falar de níveis, diferentes níveis. Vamos usar a vida de pessoas, vamos usar a vida de Gideão, vamos usar a vida de Neemias, sabe? Vamos usar pessoas na Bíblia para falar de níveis que elas estavam e precisaram descer um pouco mais para que o propósito de Deus pudesse se cumprir na vida delas. Talvez seja assim com você e comigo. A gente precisa descer um pouco mais para que Deus cumpra o propósito individual na sua e na minha vida. Porque além de fazermos parte do propósito coletivo, que é a igreja do Senhor, que é a noiva do Cordeiro, nós também fazemos parte de um propósito individual que Deus tem na sua e na minha vida. E amanhã eu quero continuar a falar sobre isso com você. Nós vamos usar o primeiro nível, que é a espera o chamado. Primeiro nível é esperar o chamado. Eu quero falar sobre isso com você amanhã. Bendito Deus, Pai amado, nós te louvamos e te glorificamos nesse momento. Muito obrigado. Abençoe meu irmão, minha irmã. Derrama sobre ele graça, sobre ela graça, unção, poder. Nos ajuda na nossa trajetória a entender a tua palavra, a compreender o teu propósito, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Meu amado, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.